Nós estamos já na lição 4, vamos seguindo, né? Mais uma vez, uma lição traz bastante informação, de forma especial aqui, né? Estudo dessa passagem de 2 Samuel, capítulo 11. Vamos abrir as nossas Bíblias? Segunda Samuel, capítulo 11. Não é um texto tão grande, eu gostaria que a gente pudesse ler e prestando bastante atenção nessa história. 2 Samuel, capítulo 11. Tem o microfone aí perto? Vou pedir para o Reginaldo ler para mim, 2 Samuel 11, até o verso 13, e o Obed lê de 14 até o final. Mas vamos prestar bastante atenção, não precisamos ler muito rápido, para a gente prestar atenção. A história vai ser contada aqui para nós. Tem muitos detalhes aqui que nos ajudam a entender a lição. Davi comete adultério com Batseba. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disse-lhe: é Batseba, filho de Elã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do Senhor e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar na tua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes.
Saindo os homens da cidade pelejando contra Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabieis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubzete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás também: morreu teu servo Urias o heteu. Partiu o mensageiro, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe mandou e havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram os mais poderosos que nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro, atiraram contra seus servos, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Antes da gente falar aqui a revista, vamos tomar aqui uns minutinhos aqui, ó. As atitudes de Davi, né? Davi ficou em Jerusalém quando seus soldados estavam em guerra. Depois, Davi enviou mensageiros que trouxesse a mulher. Depois, Davi, sabendo que ela estava grávida, enviou mensageiros a Joabe, mandando colocar Urias à frente lá, primeiro chamando, né, para vir para casa, e depois mandando que Joabe colocasse ele à frente da batalha. Depois da morte de Urias, Davi ainda fala com Joabe, né? Não pareça isso mal aos teus olhos. Manda um mensageiro falar com Joabe. Essas são algumas das atitudes de Davi. Joabe, ele obedece o chamado para sair da guerra, mas fica à porta, fica com os servos e não fica na sua casa. Depois Joabe, ele mesmo leva a carta, né? Interessante aqui. Obrigado. Urias responde o chamado de Davi, volta para casa, mas não fica com a sua mulher, mas fica lá onde com outras pessoas ali, né? Depois, Urias é quem leva a carta para Joabe, onde está escrito para que o deixasse sozinho e ele morresse. O Joabe obedece uma lei um pouco estranha, né? Como também esses mensageiros de Davi aqui obedecem, ele era o rei, obedecia. Joabe fica com certo medo, com receio de que Davi pudesse ficar bravo, que alguns morreram por flecha. E aí Joabe sabia que Davi queria a morte de Urias. Ele fala: só você conta que Urias morreu, né? Falando que Urias morreu é a senha para Davi ficar bonzinho. Bom, aqui são algumas coisas que a gente já percebe, né? Como desandou. A lição da semana passada, lição 3,
vendo um homem segundo o coração de Deus, que fez tantas coisas boas. De repente você vira algumas páginas da história, algum tempo passa, esse mesmo homem é um homem que é chamado aqui de um rei sanguinário, né? Pela maldade, pelas coisas que fez. E a lição, já na introdução, desvenda um pouquinho do que está acontecendo aqui. Por que isso acontece? Acontece porque existe um único rei. Esse não é Davi, esse não é nenhum de nós. Não vai se levantar um homem perfeito, não vai se levantar um homem que seja assim suficiente, né, para ser ia falar o grande capitão, né? Não dá muito certo, né? Para ser o rei. Não tem um rei na terra que vai resolver os nossos problemas, seja espirituais, seja materiais. Não existe isso. Existe um único, que é Deus. E a tendência nossa, como humano, é levantar personalidades, né? Temos os melhores pastores, os melhores grupos musicais, temos os melhores isso, e claro que pessoas se destacam, mas eles podem ser como um Davi, que no momento é o rei, e no outro momento é o rei sanguinário, é o rei que mata um inocente, porque nós somos homens, nós somos assim. Então aqui a gente percebe que a Bíblia, né, narra, não só essa passagem, mas como várias outras passagens, ela narra pecados de homens, mostrando que todos nós precisamos de redenção e existe um único perfeito, que é o nosso Deus. Mas vamos então analisar a história aqui do capítulo 11 de 2 Samuel. Você pode manter a sua Bíblia aberta. Ponto 1. Alcançando o estrelato. Uma pessoa que, de um humilde pastor, de um humilde cuidador de ovelhas, de animais, de repente se torna um grande rei, o grande rei das vitórias, vitórias como soldado de Saul, vitórias agora como rei. E o que a lição vai mostrar é que esse homem, Davi, ele acaba se tornando muito bem sucedido e se torna assim, digamos, um homem que está deixando o sucesso subir a cabeça. É uma frase que tem aqui, né? Sucesso subir a cabeça. Parece que está tudo muito bom, campanhas militares, família, o avanço, né, nas batalhas, está tudo muito bom. Por que a gente percebe que Davi está meio que alcançando o estrelato? Porque é um rei que está descansando enquanto o seu exército está lutando. A lição deixa claro aqui que nesse tempo os reis iam à guerra. Davi deveria estar lá com eles. E o verso 2 fala: uma tarde levantou-se Davi. Ele já levantou de tarde, né? Depois do meio-dia. E já depois de levantar, ele viu uma mulher. E aí a gente percebe que ele foi assim, demonstrando que não era mais aquele guerreiro de Deus. Aqui ele está um homem que está, digamos assim, se levar pelo sucesso, pela fama. Quando a gente falou aqui de Urias, mais à frente vai falar um pouquinho sobre Urias, mas aqui a gente já pensa, Urias, você imagina se você é um dos soldados do rei e você recebe um convite para voltar para sua casa. Que honra, né? Você já vem caminhando e fala: ainda bem que ele se tocou, porque eu mereço, eu sempre fui um dos melhores soldados aqui, né? Ele vai me dar esse presente. E assim chegava: obrigado, rei, ia para casa, né? Não queria nem nunca mais voltar para a batalha. Mas não foi assim com Urias. Ele foi humilde. Eu estou citando isso porque enquanto Davi
está cheio de si. Nós vemos um soldado que não se encheu quando foi promovido, não aceitou aquela promoção, disse, não, eu estou triste porque a guerra está acontecendo lá, como é que eu vou descansar enquanto a guerra está acontecendo? Não quero isso. Primeiro ponto termina, como vários outros aqui, comparando Davi com Jesus. Uma comparação negativa, né? Davi descansa, seu exército na batalha. Aqui, esta falha do escolhido de Deus está evidenciando uma coisa: Jesus é o único, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus reflete o governo de Deus perfeitamente. Salmo 121:3 diz que o Senhor não dormita, e Davi dormiu até tarde. Salmos 11 diz que os olhos do Senhor estão atentos. Davi estava com os olhos atentos em outras coisas, né? Aqui também fala que o trabalho do Senhor é contínuo, como o do Pai, não descansa. E Davi falou, agora eu estou merecendo, né? Já trabalhei demais, já lutei bastante, eu estou merecendo aposentar desse negócio, eu vou ficar aqui, eu vou viver a vida, eu mereço. Davi descansava e se levantava à tarde. Alguém quer nos ajudar nesse primeiro tópico? Espera só um pouco, aperta e espera um pouquinho que ele já... Oi. Aqui no versículo 2, que fala que Davi dormiu até tarde, nos traz uma lição. Davi, ele estava ocioso, estava sem fazer nada. E a Bíblia fala, mente vazia, oficina do diabo. E são as brechas que muitas vezes permite para a gente. Às vezes a gente acha que está muito forte e é a hora que podemos cair. É como o ego do Davi estava lá nas alturas e foi o que aconteceu. E também Urias também nos deixa uma lição de humildade. Ele foi fiel aos seus companheiros que estavam lá na guerra e não cedeu às honrarias, né? E muitas vezes nós queremos as honrarias e esquecemos nossos objetivos, que é a honra e glória do nosso Deus. E uma das coisas que acontece também é que às vezes a gente está numa situação confortável e Deus vem e aparece um problema, uma dificuldade, e a gente acha ruim, né? Mas ali é para nos fazer voltar para o Senhor, fazer voltar a refletir, orar, buscar o Senhor, porque se não tem problema nenhum, não está tudo só prosperando, é uma tentação muito grande, tanto que a palavra diz que os ricos, né, eles estão sobre uma pressão, a facilidade, eu tenho tudo, eu compro tudo, o que eu quiser eu faço, né, e mexe com o nosso coração, né, como às vezes precisamos sim passar pelas dificuldades para a gente encarar a Deus, voltar a Deus. Continuação aqui, estrela cadente. Então o rei desfruta do seu sucesso, e aí ele está lá descansando na casa real. Diz aqui que ele, de um soldado conquistador, passa a ser um rei preguiçoso, bota os olhos de uma mulher formosa, e aqui já deixa claro, aqui tentando explicar, né, que Betseba provavelmente não era uma mulher provocante, que tenha se exibido, né? Não vamos culpar a mulher, né? Eu achei engraçado que alguém falou que Neymar lá estava, não sei se ele está casado ou o que está, né? E veio uma pessoa e o seduziu, né? E aí agora a mulher dele perdoou Neymar. Aí disse que essa mulher está vendendo curso de como seduzir, né? Porque se ela conseguiu seduzir o Neymar, agora vai vender o curso de como seduzir. Esse mundo está muito perdido, está muito maluco, né? Então a pessoa vai comprar lá o curso da doida lá. Não vemos aqui Betseba como uma mulher que estava tentando atacar, seduzir o rei, tanto que lá no final, quando o marido morto, né, diz que ela pranteou o marido morto, versículo 26, né? Ela
assim sofreu com aquela situação toda. E o fato é que Davi, realmente, o foco é Davi. O foco é Davi. E quando a pessoa, como a Nathalie falou, está ociosa, está deixando se aberta, né? Aberto para as brechas, não precisa nem ser uma brecha muito grande, né? Qualquer coisinha já é motivo para desviar, né? Então não precisa ser uma mulher sedutora, pode ser qualquer coisa que assim a pessoa nessa situação se afasta. O foco então da narração é a pessoa do rei. E aqui fala que ele foi se deixando levar por inimigo, e a narrativa demonstra aqui que houve um planejamento, né? Simplesmente ele viu, ele planejou quem depois vai buscar, e houve todo um planejamento, como acontece o pecado. Ninguém pode falar, esbarrei e pequei, né? Há sempre algum planejamento, alguma coisa na mente, algum processo que pode ser interrompido antes da consumação. Mas esse planejamento podemos chamar da tentação que vem, e se ela não for combatida, ela vai se transformar em ato. Então, Davi não para, e ele foi aqui indo por um caminho complicado. O coração dele estava na busca do que não era bom, estava buscando a satisfação própria, não pensou em ninguém, não pensou no marido dela, não pensou na comunidade, né? Não pensou no testemunho dele, né? Aquelas pessoas lá, os mensageiros, estavam sabendo muito bem o que ele queria, buscando a mulher, toda essa história, né? Até na hora que ele manda um bilhete lá, vai matar o Urias, tudo isso ia ficar de forma evidente, talvez não para todos, né? Mas ficou, agora está registrado na Bíblia, né? Para todo mundo ver, né? A história, o que ele fez de errado. Então, repare que a sedução parte de dentro para fora, no coração é que procedem esses maus pensamentos, essas coisas, e ele teve tempo mais para resistir, mas caiu, e aí a gente percebe, né, que mais uma vez no final desse ponto, volta a se comparar com Jesus. Jesus foi perseverante, Jesus foi tentado, mas não caiu. Jesus passou fome, sede, necessidades, mas não se deixou levar. Davi foi e deu luz ao fruto da sua cobiça. É um ponto muito especial, né, irmãos? Porque a gente precisa pensar nisso. Eu estou lendo um livro de John Piper que fala sobre fome de Deus. É um livro que fala sobre jejum, mas ele está falando a respeito de oração, a respeito dessa questão nossa e em relação a Deus. Porque nós temos fome. Se nós não matarmos essa fome em Deus, se nós não buscarmos a Deus, nós vamos buscar o quê? Nós vamos buscar outra coisa. Não existe neutro, não existe o vazio, né? Você vai acabar buscando uma outra coisa. Então nós precisamos buscar essas coisas de Deus. E para isso muitas vezes o jejum, né? Não apenas de alimento, mas o jejum das nossas vontades, nós ficarmos agradando a nós mesmos o tempo todo. Nós vivemos num mundo que busca o prazer, a ampliação, né? Cada coisa que inventam. Então tem tudo às vezes muito caríssimo, né? Eu falo às vezes de restaurante, inventa uma coisinha lá, né? Um dia eu vi um macarrão dentro de uma taça, aí tira a taça, cai o macarrão lá, põe um queijo. Eu falei, gente, aí fala, não, mas é a experiência. Que experiência, gente? Traz lá o prato lá com o macarrão, mesma coisa, né? Aí você vai pagar 10 vezes mais porque tem um chefe que arrumou o macarrão dentro da taça, né? Então a gente percebe que o mundo vive nessa questão das sensações, né? De querer experimentar coisas novas, viagens novas, coisas novas. Mas Deus nos chama muitas vezes ao jejum, a segurar um pouco, porque isso reflete ao que e a quem nós adoramos. Se nós buscamos tanto esse prazer, né, no mundo,
Provavelmente é porque nos falta buscar prazer que vem de Deus. Então aqui falou a respeito da questão de ser planejado, né? E Jesus sendo tentado, Jesus não cai, passou as necessidades e seguiu. Vamos seguindo? Alguém quiser falar, pode levantar a mão. Pode falar. Enquanto o senhor comentava aí na frente, enquanto Davi desviou o foco da vida dele, que era estar na guerra, que era conduzir o povo, ele era o maior nesse aspecto da vida dele, ele deixou se bloquear. Como foi dito, não aconteceu, houve um planejamento. Enquanto esse planejamento contrário à vontade de Deus para a vida das pessoas, ele vai sendo bloqueado. Como foi dito, havia tempo de mudar de ideia. O que eu estou fazendo não está certo, vamos acabar com isso, vamos mudar o foco. Não, ele continuou e foi até o fim. Talvez não, isso foi escrito para o nosso ensino mesmo, lógico, né? A conclusão desse texto, desse ponto, mostra isso, que ninguém pode ser, digamos, igual a Jesus, ninguém. Ele era o rei que foi vitorioso em tudo, o homem chamado segundo o coração de Deus, mas ele deixou-se levar pelos seus instintos humanos e afastou-se de Deus. Isso tudo para o nosso ensino. Por que a gente às vezes fica olhando para Davi, mas Davi errou? Ele errou sim, mas ele teve a coragem. Foi dito antes que quem perdoa, que quem volta para Deus é inteligente, não foi isso? Então ele teve a inteligência suficiente para mostrar que mesmo errando, mesmo caindo, mesmo complicando as coisas, dá para se descomplicar, voltar-se para Deus. E o sacrifício de Jesus é o que nos traz essa garantia de retorno, de vitórias, de resolver um problema que a gente mesmo muitas vezes deixou se envolver e criou e complicou todas as coisas. Então, tem dois lados, um lado ruim e um lado bom. Ruim porque deixou-se levar, bom porque ainda há esperança. Sim, Davi se arrependeu, né? Davi se arrependeu. Mas como a gente está falando mais do lado mal hoje, percebe que você me chamou a atenção dessa questão da demora, né? Olhar é uma coisa, perguntar quem é, chamar, aí depois, sabendo que está grávida, não para por aí? Não. Olha a ideia que ele teve, eu vou chamar Urias para que ele fique com ela e pense que o filho é dele. Ele não estava nem com o filho, né? O filho que vai para lá. Depois ele chorou, a lição fala isso, que ele chorou pelo filho, mas naquele momento ele estava disposto a dar a criança como se ele nem fosse pai. Não deu certo o plano. Ele ainda insistiu, né? Chamou Urias mais uma vez lá, embebedou Urias. E ele foi. Aí passa pela cabeça dele, então o jeito é matar esse Urias. Ele estava totalmente bloqueado na sua vida com Deus. Na sua vida de pessoas corretas, vamos dizer assim. Totalmente bloqueado. Foi cada vez aprofundando mais, até... E percebe como o pecado é? Ao mesmo tempo que ele está envolvido com o pecado, ele está tentando encobrir esse pecado.
Como? Porque ele poderia simplesmente falar: Urias, você voltou da guerra, tem um filho lá que é meu, né? Hoje está assim, né? Está desse jeito hoje. Não tá muito, a pessoa não está tendo muito mais ética com nada não, né? Quer separa, casa, tem um filho daqui, dali e tal. Mas o Davi, ele não queria perder esse status de o rei, o poderoso, talvez o santo também, né? O nome de santo. Isso, e na questão da igreja, acontece muito. Pessoas que são pastores ou dirigentes de equipe de louvor, tá? O que não faz para esconder um pecado? Tá cheio de problema, mas dá um jeito. Tem gente que mata o outro, como Davi fez, que é uma das coisas que passa pela cabeça. Ah, você vai me denunciar? Eu vou te matar então, porque aí queima de arquivo, né? Cada vez se afunda mais. Sim, vai piorando. Vai tentar resolver uma situação descendo mais ao fundo do poço. E essa lição, ela traz muitas explicações mesmo, né? Como você disse, mesmo um caso desse, que chegou num nível tão complicado, tem solução, né? Então, a solução, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus cuida, Deus perdoou Davi, Deus fez ele continuar o seu ministério, a sua vida, e ele faz isso conosco, né? Em qualquer situação. Teve consequências depois, né? A gente vai ver na vida dele para né? frente que teve consequências graves. E aí é um cuidado que a gente deve ter para o nosso ensino. Por isso que eu disse que é para o nosso ensino. Fulano agiu dessa forma e depois tem a marca. O pecado deixa a marca, queira ou não. Nós somos perdoados sim, nós somos libertos, nós fomos remidos. Mas a marca do pecado continua. Tanto é que Paulo, na lição mesmo, Paulo fala, né? O salário do pecado é a morte. E as consequências já começam aqui, né? Na morte do Urias, na morte do filho, e aí vai. Depois na família dele, os problemas que ele enfrentou. Ponto 3. De rei a tentador. Como apontou Tiago, o fruto da cobiça é a morte. E no caso do adultério de Davi, isso ocorreu duplamente. Né? Então, a morte de Urias, depois ele fala sobre a morte do filho de Davi com Betseba, e ele chega em Jesus, né? Ele fala a morte do filho, como a morte do inocente, o que esse menino tem com isso, né? Mas é uma figura também, e não foi só o menino que morreu injustamente, Urias morreu injustamente, Jesus morreu injustamente, é o puro pagando pelo impuro. É uma analogia que a gente percebe aqui, uma figura que lembra que Jesus morreu por nós, porque nós não, mesmo pecadores, não temos condição de ser livres do nosso pecado. Então aqui disse, após o ato, o texto relata que Betseba concebeu, que não temos muitos detalhes, né, que ele fala sobre o caso, mas que Davi quis esconder de todos os modos o seu feito, né, para que não viesse a público. Alguns iriam ficar sabendo, mas não queria que ficasse do público geral. Está repetindo algumas coisas que nós já falamos, mas vamos lá. Primeiro, Davi mandou chamar Betseba. Segundo, Betseba mandou dizer a Davi que estava grávida. E aí a gente percebe que, a partir daí, Davi manda chamar Urias. Ainda estava tentando se livrar da acusação. Na presença de Urias tentou seduzi-lo e não conseguiu, né? Urias foi fiel a Davi e aos seus companheiros e colegas de campo e fiel ao Senhor, lembrando a própria situação da Arca da Aliança. E aqui ele fez um comentário oportuno sobre Urias, dizendo que Davi era o Davi, né? Davi é Davi, é o santo, é o homem da linhagem, é o perfeito aqui. E Urias, ele era um heteu, falando que a respeito dos heteus, que eles começaram a se relacionar com Israel, né? E eles aí se agregaram a Israel, mas ele não era israelita. O que está querendo dizer aqui a lição? Que ele não era um israelita, mas se comportou com maior fidelidade ao Senhor que o israelita Davi.
Então isso é uma coisa que acontece algumas vezes, né? Uma pessoa que é um líder maior se comporta pior do que um outro que até às vezes acabou de chegar, né, na igreja, ou é uma pessoa que está ali, um servo humilde, fiel, que está vivendo no caminho, enquanto aquele outro que deveria fazer tudo certo, né, que conhece a verdade, está afastado de Deus. Então é mais uma colocação aqui para a gente meditar, né? Que o fator aqui não é o pedigree, né? Eu participei de tantas reuniões, eu sei isso, li tantas vezes a Bíblia, sou o rei, fiz tanto pela igreja. A questão não é essa, a questão está mais relacionada à minha permanência no Senhor, a ser fiel ao Senhor e não permitir que eu venha a desviar desses caminhos, né? Todos nós temos uma luta constante e nós precisamos seguir firme no caminho. Ponto 4. Geração do pecado. O pecado de Davi, Betseba, gerou um fruto. Não se trata de uma criança no ventre de Betseba, mas da morte. Tiago deixou claro o resultado final. O pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Quando se vai pecar, não pensa nisso, pensa no prazer, pensa na alegria, pensa que vai ficar tudo bem. Como o Obed falou, tem consequências. A pessoa acha que não vai ter consequências. Não, isso não vai dar nada. Por que essas pessoas muitas vezes assaltam, roubam, abusam, agridem os outros? Porque na cabeça dele não dá nada. E parece que às vezes humanamente falando não dá mesmo, né? Que a pessoa muitas vezes nem é presa, etc. Mas isso aí é a mente do pecado, que fala que não vai dar nada. Mas o que a Bíblia diz? O pecado gera a morte. Se não houver arrependimento, a morte é eterna. Lembra que nós falamos domingo passado do paralítico? Quando Jesus curou aquele paralítico, passado algum tempo, ele encontrou com ele novamente e disse: vai e não peques mais. Essa palavra de Jesus não foi na hora da cura, foi dias depois, outro momento. Vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. E eu disse que coisa pior ali está num contexto de morte eterna, de problema. Não, o que pode ser pior do que você ficar paralítico, né? Parece que quase não tem nada mais, né? Essa paralisia é uma das doenças mais complicadas, né? Então houve esse milagre de Jesus em curá-lo. E agora Jesus fala, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Porque o pecado gera morte. Precisa haver a confissão, o perdão. E Davi, no caso aqui, como ele seguiu no seu pecado, isso o conduziu, né, a vários problemas. A cobiça de Davi por satisfação pessoal, defesa de sua imagem e manutenção das aparências, o conduziu ao homicídio e à disciplina divina. Davi enviou o próprio Urias as ordens para garantir sua morte. A gente já falou que Urias foi muito bondoso de não pensar, né? Eu merecia mesmo. Porque, irmãos, nós somos facilmente convencidos disso, de que nós somos importantes, de que nós merecemos privilégios. Mas aqui também mostra algo que ele não era nem um pouco curioso, né? Se você é convidado para levar leva uma carta e entrega para o outro ali, você não vai dar uma olhadinha, né? O que está nessa carta, né? Ele foi humildemente servindo a Davi. Assim, ele demonstra que ele estava confiante, né? Não imaginava que aquele era o inimigo dele. Aquele era o rei Davi. Ele honrava o rei. Ele achava que ele era uma pessoa de Deus, mas era o inimigo dele, era alguém que queria matá-lo. Infelizmente, é alguém que tomou a sua mulher, né? Tudo de ruim Davi fez contra Urias. Joabe, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Ele acatou a ordem, colocou Urias na linha de frente, onde seria deixado sozinho para morrer. Contudo, a história poupa Joabe de uma ligação mais direta com a morte de Urias,
que acabou morrendo pela intensidade das circunstâncias da própria batalha. Então nem foi tanto, vamos dizer ironicamente, né? Ironicamente, aparentemente que Urias poderia até morrer mesmo nessa batalha, porque quem está numa guerra vai morrer, né? Mas ele foi colocado no lugar de uma batalha mais intensa, mas parece que ele não estava muito sozinho, né? Porque várias outras pessoas morreram. E Joabe, assim, estava sob o comando, né, de Davi. E uma coisa que a lição fala é que quando Davi recebe a informação a respeito de Joabe, lá no verso 25, Davi disse ao mensageiro: assim dirás a Joabe, não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tantos, este como aquele. Não pareça isso mal. Em um momento Joabe estava preocupado, tem até um trecho grande aqui, né, de Joabe dando instruções, porque estava preocupado que Davi ia ficar bravo com ele, né? Como que você, Joabe, colocou lá e tomou flechada? Já tinha acontecido problemas desses, você é um guerreiro experiente, não devia deixar isso acontecer, né? Mas Davi vem e fala: não, fala para ele ficar tranquilo, está tudo ótimo, isso acontece, é guerra, né? Morre mesmo, né? Na verdade, o Joabe não quis espalhar notícia ruim. Vamos tentar camuflar ao máximo isso daqui, porque todo mundo, soldados não ficam sabendo disso. Já pensou se todos os soldados ficam sabendo dessa notícia? É terrível, né? Aí ficavam complicadas as coisas. Então, o Joabe era um homem inteligente, a Bíblia mostra isso. Ele planejou tudo como o outro deveria chegar e falar, e explicar, e para que o rei também entendesse o que o Joabe estava querendo dizer. Verdade. Volta aqui a falar sobre Tiago. Ensino de Tiago, o pecado trouxe a morte. E aqui havia uma segunda morte, né? Temos a morte de Urias, temos a morte do filho de Davi com Betseba. Natã foi enviado pelo Senhor para que Davi soubesse que a aparência não é suficiente. Seu casamento com Betseba não pôs fim ao processo iniciado por sua cobiça. Natã foi enviado pelo Senhor para que Davi soubesse que a aparência não é sucesso, não é suficiente. A gente percebe que Davi, ele casou com Betseba. E aqui, em um momento da lição, ele vai falar que Davi fez uma coisa certa, né? Ele não abandonou. Mas ela estava abandonada por quê? Por culpa do Davi, né? Senão ela teria seu esposo normal. Então ele não fez muita coisa, né? Ele está tentando consertar daqui e de lá, né? Não está consertando tanto assim. Isso que eu já falei, né, dos inocentes, que Urias foi um inocente, o filho foi outro inocente, Jesus foi o terceiro inocente. Pecado não é brincadeira. Aqui fala também outra coisa que eu já disse, que ele se apegou à criança, mas em um momento ele não estava muito preocupado, ele ia entregar aquela criança. Vamos lá, ponto 5. O rei que cuida de sua noiva. Então, mais uma vez, vai fazer uma comparação. Davi cuidava mesmo da sua noiva, ou cuidava do seu povo, era um rei fiel, né? Falando a respeito do casamento, que eu comecei a falar agora há pouquinho. Betseba pranteou o marido, então mostrando aqui que ela amava esse marido, e Davi casou-se com ela. É nesse ponto aqui, eu estava antecipando o ponto 5, quando eu falei. Casou-se com ela, né? Isso fez algo que demonstrava o cuidado, mas ele estava cuidando de uma esposa que tinha uma necessidade causada por ele mesmo. Então, diferente, né? Comparado a Jesus, que ele é o noivo, que cuida da sua noiva, que alimenta, que é o cabeça, né, da igreja. Não foi isso. Davi não foi esse rei que cuida da sua noiva. Aqui ele não está fazendo mais do que vamos dizer assim, uma obrigação, né? Só faltava ele abandonar a Betseba, abandonar a criança.
No caso, Davi está, de certa forma, aqui, sendo um noivo imperfeito. Diferentemente de Davi, que matou suas ovelhas, Jesus se entregou por elas e ainda garantiu que não perderá nenhuma delas, incluindo o próprio Davi. A comparação aqui do rei, do pastor Jesus, que cuida das suas ovelhas, e de um Davi, o rei sanguinário, como é o título da nossa lição, que manda matar, ou que deixa para morrer uma de suas ovelhas. Jesus é a única esperança para o próprio rei. Davi deixou de ir à guerra e deixou o seu exército lutar sozinho. Jesus é o rei que luta sozinho a batalha, protegendo e adorando a noiva. Então é interessante, né? Bonitas comparações, né? Enquanto Jesus é aquele rei que luta as batalhas, Davi foi o rei que parou de lutar. Essa diferença de Davi, né, com Jesus. Davi enfrentou Golias, Jesus, fazendo esse pecado, encarou a ira do Pai, sendo tratado como nós deveríamos ser tratados. Jesus enfrentou poderes muito maiores que Davi, como também enfrentou sofrimentos muito maiores. Inocentes morreram por causa de Davi. Jesus, o inocente, morreu por seus pecados. Como nós falamos no início, irmãos, essa lição traz essa lembrança que Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que demonstrou ser o rei escolhido por Deus, mas também um homem pecador. Que a esperança nossa não está em homem algum, em rei algum, senão em Jesus. Conclusão: por causa do pecado de Davi, pessoas morreram. Um rei que vinha obtendo vitórias e mostrando a presença de Deus em seu governo, deixou a cobiça dirigir seus passos e buscou, de todos os modos, não lidar com as consequências de seus atos. Por sua vez, em Cristo, vidas são salvas, a ira divina é aplacada e o pecado é pago, e o inimigo é derrotado. Mais uma vez, comparação, né? Comparando aqui Davi com Jesus. Davi é o rei imperfeito, como nós somos. Aplicação: Davi parecia ser tudo o que Israel precisava, né? Apostar em Saul não deu certo. Davi agora parece ser o rei importante, mas ele demonstra não ser muito diferente de Saul em determinadas situações. Olha as perguntas: você tem depositado sua esperança em pessoas? Político, artista, um pensador, um influenciador, mesmo família? Tem sido para você como um Messias? Isso tira a centralidade de Cristo. Além disso, a história mostra o perigo da cobiça. A cobiça que precisa ser controlada. Você tem enfrentado situações complicadas? Isso poderia ser fruto de sua cobiça. Veja o exemplo de Davi e não subestime a cobiça. Então, duas questões, né? Não confiarmos de certa forma, no sentido de que achamos que alguém nunca vai errar, nunca vai nos decepcionar, mas também tomar cuidado para a gente não pensar de nós isso, né? Não, eu sou o cara, né? Eu nunca vou errar. E você vê como a gente tem um mau costume de minimizar os nossos pecados, as nossas falhas e aumentar dos outros, né? Quando você faz uma coisa errada, você fala, não, está tudo sob controle, foi só um negocinho ali, eu sabia, eu planejei esse pecado aqui. Depois, Davi estava pensando meio que ele era superior. Quando Davi foi mais para frente ali, né? Está aqui não, no Natã, né?
Quando Davi foi confrontado com aquela história, tinha o rico ovelhas e gado em grande numeroso, mas o pobre não tinha coisa nenhuma. Quando Davi acabou de ouvir essa história, falou: que absurdo, não tem que matar essa pessoa não... Essa pessoa é você. Né, pessoa? Então, quando conta uma história de alguma coisa que a gente faz ou fez, mas é o outro, você fala: aquilo lá não merece perdão, é um absurdo, olha que pecador. Mas quando é a gente fala: não, acho que eu vou dar um jeito, vamos mandar matar Urias, vou dar um jeito, né? Parece que ele achava que Deus não sabia, que o Natan não ficou sabendo da história. Ele sente superior, né? Eu sou superior, eu posso fazer isso. A pessoa muitas vezes rouba, faz, mas ela não se acha desonesta. Não, eu sou super honesto. Eu só roubo é o meu jeito de roubar, como se diz? Não está errado o meu jeito de roubar. Como que não está errado? Roubar está errado já, né? Tem jeito certo de roubar e jeito errado de roubar. Mas a gente, na nossa cabeça, a cabeça da gente produz cada coisa. Você se convence, né, de que você está certo, fazendo as coisas mais absurdas. Eu estava vendo um pouquinho daquela história, não sei quantos viram, uma criança que matou o pai e mãe, que eram 2 policiais. Isso já faz algum tempo, alguns anos. E depois ele matou, acho que a avó, matou outra pessoa lá, não sei se foi numa escola, e se suicidou. Mas ele se suicidou alguns dias depois. Eu estava vendo alguém contando a história dele, diz que na cabeça dele, ele estava querendo formar um grupo e ir para uma casa, que eles iam, criança ainda, que eles iam ser super-heróis, eles iam matar pessoas más. Só que para eles se tornarem esses super-heróis, eles tinham que matar quem... Você acha que a mãe dele ia deixar? Não ia deixar. Então vou matar minha mãe, que vai atrapalhar meu plano, vou matar meu pai, vou matar a diretora da escola, porque aí eu já tiro o vínculo da escola, e eu vou para... Olha o que a mente humana é capaz de fazer. Então, irmãos, Deus nos dê misericórdia, né? Para que a gente possa refletir. O que a Nathalie falou no início, né? Não temos que deixar tempo, temos que estar sempre ocupando a nossa mente com coisas boas, seguindo, servindo ao Senhor e cuidado com os privilégios. Deus nos dá privilégio, mas é para nosso bem, né? Não para que a gente se afaste dele, que a gente não ame mais os privilégios do que a Deus, né? Quando Deus nos der algumas coisas que a gente possa seguir.